A bioquinesis, ela existe. Existe essa capacidade de adequar-nos à nossa aparência, a qualquer situação, ao nosso bel prazer. Pode ser assustador o que eu estou falando, pode parecer que eu estou falando de algo fantasioso, mas a verdade é que a biotecnologia está avançando a tal ponto em que já se sabe que o DNA ele é suscetível a influências do que poderíamos chamar de programação neurolinguística, mas que eu posso aqui dizer de antemão que é possível decretar até de uma forma quase que ou praticamente imediata, ou utilizando a energia quântica, mudar qualquer estado, qualquer realidade, seja ela física ou psíquica. Mudar a realidade física ou psíquica está intimamente relacionada à capacidade de nós nos contactarmos às partículas subatômicas do átomo. Nós sabemos que o vapor, o gás, colocado sob uma temperatura muito elevada, ele se torna mais rarefeito, de forma que ele passa a deixar de ser gás, ele entra num estado que nós poderíamos chamar de plasma. E no plasma é onde se encontra o éter, é onde se encontra a caixa, é onde se encontra toda o potencial de vir a ser algo. E é nesse estado da matéria em que conseguimos mudar a plástica, mudar o que nós chamamos de ectoplasma, daí vem essa palavra, né? E moldar através do ectoplasma, eu consigo não só materializar um espírito que tem essa capacidade, esse acesso a essa energia quântica, a esse poder quântico de fazer esse processo, como nós também podemos nos tornar invisíveis, podemos mudar a plástica, podemos mudar qualquer parte do nosso corpo. E por que isto não acontece? Primeiro, porque é necessário estar na frequência adequada para se alcançar este processo. A frequência adequada para isto é o estado teta, que deve ser alcançado por aquele que faz, que decreta esta mudança de estado da matéria. Se eu consigo mudar estados psíquicos, eu também consigo mudar estados da matéria. Porque, como Einstein dizia, energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Ou seja, se eu pegar qualquer massa, qualquer matéria, jogar na velocidade da luz, esta matéria se dissipa completamente, se plasma, tornando-se única e exclusivamente uma energia em potencial. Da mesma forma, porque o nosso corpo ele é uma condensação, uma junção de vários átomos, das mais variadas origens, que deram origem ao que nós chamamos hoje de matéria. E toda a matéria que você vê hoje, eu poderia dizer para você, como dizia Buda, é energia mental, condensada, materializada, nada diferente disto. Só que quando a gente fala de energia mental, eu não quero me referir aqui única e exclusivamente à energia do cérebro. Não é a mente inferior que eu me refiro, mas uma mente superior. O que é a mente superior? A mente superior é o chamado corpo causal, ou corpo da vontade. Alguns chamam também corpo da vontade consciente, porque você só consegue manipular este corpo da vontade através da consciência. Vontade é diferente de desejo, tá certo? Então, quando eu falo ao seu bel prazer, não quero dizer que você vai chegar ali, agora eu quero ter olhos verdes. Não é assim, agora eu quero ter olhos amendoados. Não funciona desta forma. Quando eu falo ao seu bel prazer, significa o seguinte: você tem que reunir os requisitos necessários para obter tal mudança. E esses requisitos estão intimamente relacionados a uma mudança de frequência. Qualquer corpo sob uma determinada frequência, ele se altera. Você pode observar a face de uma pessoa,
que se encontra entristecida, ela muda as feições do seu rosto. Se você vê uma pessoa que se encontra muito extasiada, alegre, as feições do seu rosto mudam. E você pode achar que isto é normal. Na verdade, a maior parte dos conhecimentos que nós consideramos não ter acesso, eles estão disponíveis aqui agora, a olhos vista. Só não enxerga quem não quer. Cientificamente ou, geneticamente, eu poderia dizer para vocês o seguinte: pode um asiático, por exemplo, que tem na toda a sua família ancestral olhos escuros, querer ter olhos azuis de uma hora para outra? Obviamente que geneticamente ou biogeneticamente falando, isto não seria possível, a não ser que ele tenha lá, o seu bisavô casou com uma europeia, ou a sua bisavó casou com um alemão. Aí sim, aí você tem o gene recessivo, o gene dentro dessa árvore genealógica, e por menor o percentual que ele tenha de colaboração para a formação desse novo corpo, dos caracteres desse corpo, é possível invocar isto para si, tá? Eu diria que isso tem uma explicação até espiritual, porque nosso corpo, ele é formado, o DNA do corpo de cada um de nós é formado por toda uma herança ancestral. E essa herança ancestral, a física, ela pensa que é só física. Não é. Ela é biológica, ela é psicológica. Nós herdamos, inclusive, hábitos, maneira de pensar, inclusive crenças. Isso, eu estou lidando com isso constantemente nos meus atendimentos, situações como essa. E nós herdamos também, espiritualmente, aqueles seres queridos, amados do passado. São seres que muitas das vezes nos acompanham em nossa caminhada na Terra, só que espiritualmente falando, tá? Eu, como espiritualista, eu tenho que lhe dizer isto. Inclusive, as técnicas de apometria verificam e constatam isso com muita facilidade. Quem é clarividente, quem é clareaudiente, quem acessa mundos como o plano astral e mental, sabe do que eu estou falando. A ciência também dá uma ferramenta fantástica para isto. Isso está sendo estudado, tá? Pela biotecnologia. Tá certo? Já digo de antemão. Mas a ciência já descobriu o seguinte, que todo ser humano, toda criança quando nasce até os 2 anos de idade, ela herda caracteres dos olhos de seus bisavós. E depois que ela nasce, depois que ela passa dos 2 até os 6 anos de idade, ela passa a herdar caracteres dos olhos de seus avós. E dos 6 anos em diante, ela passa a herdar caracteres de seus pais. É lógico que existem raríssimas exceções, porque há uma combinação de genes. Por quê? Nós herdamos 50% da nossa carga genética, nós herdamos de nossos pais, 25% de nossos avós, e 12,5% vem, de nossos parentes mais distantes, como tios, primos, enfim. Então, eu tenho um caso muito, muito visível, isso acontecendo na minha família. Meu filho nasceu de olhos azulzinhos da cor do mar, eu todo feliz. Quando ele fez 2 anos, mudando já para 3 anos de idade, a cor dos olhos dele mudou completamente, ficou verde, esverdeado. Depois dos 6, ele continuou com olhos verdes. E aí, quando eu li sobre isto é um artigo científico que eu li, tá? Sobre isto. Eu lembrei que realmente, até os 2 anos de idade, ele herdou os olhos dos bisavós. Meus avós, tanto de parte materna quanto paterno, tinham olhos azuis. Muito interessante, né? Meu pai tinha olhos verdes, que era avô dele, E ele continuou com olhos verdes. Por quê? Porque eu tenho olhos verdes.
Entende? Então, observem isto, essa tendência. Essas mudanças podem ocorrer também, tá? Na face, tem crianças que mudam de forma radical desde quando nasce até a sua vida adulta, mudam, tá? Os traços faciais. Outros mudam o cabelo. Minha filha, por exemplo, nasceu com o cabelo lisinho, praticamente puxando o cabelo da mãe, tá? Hoje ela tem um cabelo mais ondulado para crespo, puxando o cabelo da avó. Entende? Então, assim, fiquem muito atento a isso. Aí eu estou falando de cabelo, tá? Não, a teoria que eu referi no início só se refere aos olhos. Fiquem atentos ao que eu falo, para depois não dizer, pô, tá contradizendo. Não, tá? Todos os nossos caracteres físicos foram herdados de algum ancestral. Você não tem a menor dúvida sobre isto. Eu citei também naquele vídeo, né, que eventualmente eu senti a presença de um ancestral na minha vida, no meu dia a dia, né? E algumas pessoas observarem uma mudança de traço no meu rosto, mudança de humor, inclusive. E eu constatei isso, sabendo exatamente que ancestral seria, né? Ou que entidade, né, seria, porque as entidades que nós conhecemos dentro do Espiritismo, são nossos ancestrais. Ancestrais de velhos, ancestrais de crianças, ancestrais de jovens e adultos, tá certo? De homens, mulheres, não importa. Então fique atento a isto, tá? Quanto uma outra coisa só para concluir esse vídeo, a terapia Theta Healing e o Access Consciousness, como toda e qualquer terapia quântica, como essas que eu citei, elas são capazes de gerar mudanças automáticas. Capazes de gerar mudanças automáticas. E por que não acontece? Por que em muitos casos a pessoa sai, né, do meu tratamento numa primeira terapia e já resolve o problema dela? É muito comum isso acontecer. Por que numa primeira terapia ela resolve? Porque ela estava aberta a uma mudança de crença, ela estava aberta a uma mudança, né, de um determinado bloqueio, de uma determinada situação que ela tinha que resolver na vida dela. Inclusive teve um caso de tratamento de uma senhora que estava com uma doença séria no peito, o peito dela estava inchado, ela achou que estava com câncer, né? E nós fizemos uma terapia que já começou a surtir efeito de um dia para o outro. No dia seguinte ela me ligou dizendo que o peito dela estava diminuindo, voltando ao estado normal. Dentro de uma semana ela me disse que não estava sentindo absolutamente nada, que o peito dela estava totalmente normalizado e que ela não estava mais sentindo dor. Então eu tenho experiências disso, não só física como psicológica. Tem outros casos físicos também, tá? Pessoas que se cuidaram com a parte da coluna e tiveram, através da terapia holística assistida, tiveram resultados muito favoráveis, tá certo? Então isto é possível. O que faz com que alguns tenham mais dificuldade de obter resultados? As crenças limitantes. Essas crenças, elas não se dão só aqui no físico. Qualquer terapia ou qualquer técnica que você vai utilizar e você diz, vamos ver se isso aí vai dar certo, você fala, quando você fala assim, significa, já denota que você não está muito acreditando naquilo. Então nem faz, porque não vai funcionar, né? Mas quando você faz acreditando de primeira mão, mas lá no fundo você tem lá suas reservas, seja com o terapeuta, seja consigo mesmo, seja uma crença de merecimento. Será que eu mereço? Também não adianta você fazer uma bioquinesis para colocar um olhinho mais bonito, para ficar com a pele mais esticada, se no fundo você acredita que você é um velho ou uma velha enrugada e que não tem mais jeito. Se você acha que já é tarde demais para mudar isto. Se você acha que você não merece isto. Se você acha que as rugas do teu rosto, veja bem, são uma crença sutil que está arraigada em muitas pessoas, sabia? Muita gente pensa que está numa idade e que já errou tanto na vida que os reveses da vida dela são um merecimento. Foram frutos daquilo que ela plantou e está colhendo. Isso tem um tom de verdade, mas isso pode ser modificado e alterado. Porque não importa o seu passado,
Não importa o que passou, o importa é daqui para frente. Entende? Eu não posso mudar o meu passado. Eu posso mudar a maneira que eu encaro o meu passado, as situações do passado. Isso nós fazemos através da terapia. Nós ressignificamos, nós mudamos as crenças oriundas de tudo isso, tá certo? E o que foi experiência, que for útil, continua. Agora, o importante é daqui para frente. Como você vai encarar a vida daqui para frente? E daqui para frente começa agora. Ok? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Shalom. Yana we know yana Yana we know yana Yana we know yana we know Yani we know